Graça e paz a todos. Está começando mais um programa EBD em Foco. Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, Leonardo Almeida. Hoje a gente vai tratar da segunda lição do terceiro trimestre, uma lição muito importante que tem por tema a revista Adoração, Santidade e Serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Lição importante, a lição de número 2 é a beleza e a glória do culto levítico. Sem perca de tempo, iremos ler agora o texto áureo que se encontra em Levítico capítulo 9, versículo 23, que diz assim a palavra do Senhor: Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. A verdade prática nos diz assim: o verdadeiro culto divino não se impõe pelo ritualismo nem por sua pompa, mas pelo quebrantamento de coração e pela integridade de espírito. A glória de Deus não pode faltar. Muito importante. Importante assim também é você fazer a leitura bíblica em classe juntamente com seus alunos, que se encontra em Levítico capítulo 9, do versículo 15 ao 24. Lembrando também que é importante você passar para os seus alunos o objetivo geral da lição e os objetivos específicos, que são 3 objetivos para você dar o norte para a sua lição e você ter uma aula abençoada pelo Espírito Santo de Deus. A lição de hoje que a gente vai trazer aqui é a beleza e a glória do culto divino. Duas condições diferentes, beleza e glória. Tinha os dois, acontecia os dois naquela época. A beleza, o ritualismo condizia com a glória que acontecia. Era tudo correto? Vamos entender e fazer uma pergunta: o que é culto? O que é culto? É quando você oferece algo, uma adoração a uma santidade. No caso, o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, o culto é quando você oferece algo para Deus. Hoje a gente entende que, não diferente daquela época, muitos se preocupam com o ritualismo, sabe, com aquela coisa prática, vamos fazer assim, mas será que estamos oferecendo o culto ideal que agrade a Deus? Antigamente tinha o culto levítico, instituído, veio por Moisés. A Deus, através de Moisés, deu as leis, os estatutos, a ética moral do povo para se achegar mais perto de Deus, assim como a gente tinha falado na aula anterior, na primeira lição, quando Deus colocou estatutos e regras para o povo se achegar, o povo de Israel necessariamente naquela época se achegar mais perto de Deus. Agora a gente vai falar sobre a definição de culto. A revista nos diz assim, o culto divino é o serviço amoroso, voluntário e exclusivo que Deus requer de cada uma de suas criaturas morais, anjos e homens, muito particularmente de Israel no Antigo Testamento. E agora da gente. Temos prestado um culto de adoração a Deus? O povo de Israel no Antigo Testamento prestava um culto de adoração a Deus? A gente vai chegar nesse assunto, vai falar sobre isso, e eu quero que você preste atenção, você que está nos assistindo, na conclusão da lição. É algo muito importante que nos fará refletir como que era o culto antigamente, como que está sendo o culto hoje, o que mudou, qual que é a finalidade do culto de hoje, se é a mesma finalidade que tinha no culto antigo. Vamos falar que na era patriarcal, nós sabemos que o primeiro culto de adoração, a revista nos diz aqui, o primeiro grande patriarca a prestar o culto a Deus foi Noé. Sabemos que Abel ofereceu um sacrifício a Deus, um sacrifício agradável a Deus, logo no início ali em Gênesis, mas sabemos que o patriarca Noé, o nosso patriarca Noé, ele foi o primeiro grande patriarca a
prestar um culto de adoração a Deus. Em Gênesis 8:20 você vai entender sobre o que estamos falando. Depois veio Abraão, Isaac, Jacó, e foi passando com o decorrer do tempo. E estamos agora falando sobre Levítico. No período, agora a gente vai falar no período de Moisés. Moisés foi um homem instruído por Deus, levantado por Deus para conduzir um povo, trazer o povo de Israel para mais perto de Deus. E a revista também nos diz que, através de Moisés, Deus entregou ao seu povo leis e instruções para que o seu culto passasse da informalidade, uma etapa mais teológica, litúrgica e congregacional. Unir as pessoas, unir Israel para prestar um culto de adoração digno, assim como nosso Deus é digno de toda a honra e de toda a glória. E isso foi acontecendo com o passar do tempo. Também temos aqui no tempo de Davi. Davi, antigamente o culto era um culto cerimonial e tinha algumas coisas assim que exaltava muito o nome de Deus, mas Davi, homem segundo o coração de Deus, ele colocou louvores, salmos. Davi era profeta, como diz a revista aqui, profeta, salmista e músico, um homem segundo o coração de Deus. Ele introduziu louvores e cânticos, mais uma questão de adoração, mais um propósito no culto que foi estabelecido. Depois, seu filho Salomão, já no templo, você vai ver aqui, é importante que você leia com seus alunos. Se der para você ler esse capítulo todo, é muito importante para você entender. Salomão dedicou-se igualmente, enriquecendo liturgicamente, com adoração, com música, ao culto ao Senhor, que é em 2 Crônicas, capítulo 5, do versículo 1 ao 14. É importante você ler com seus alunos para você chegar num consenso e entender o que também Salomão fez para adorar o nome do Senhor, manter aquela liturgia, aquele culto, aquele ritualismo sagrado no culto de antigamente. Quando o templo foi tomado pelos babilônicos, que foi tirado o povo de Israel cativo pelos babilônicos, foi extinto praticamente o culto levítico. Depois dos 70 anos que o povo passou cativo na Babilônia, aí Deus levantou Neemias e Esdras para dar seguimento, para continuar com esse ritual, com esse culto maravilhoso a Deus. E o culto, como que era feito este culto levítico? Era feito de sacrifícios. A gente vai ver aqui em 1 Reis capítulo 8, 5, como que era feito o sacrifício de animais, sacrifício onde pessoas davam o seu melhor, as suas primícias, sacrificavam ao Senhor, e era um culto muito abençoado, um culto também que era tomado por cânticos. Como a gente falou aqui, o rei Davi, ele colocou muitos louvores, salmos, poesias, deixando o culto bem agradável e exaltando o nome santo do Senhor. Tínhamos também a exposição da palavra, as leis, os estatutos, as éticas que Deus estabeleceu ao povo, era lida. Então era feita uma exposição da palavra de Deus. A lei dada a Moisés era feito dessa mesma forma, era lida para o povo. Oração, o rei dirige-se agora a Deus em oração, agradecendo por aquele momento, intercede não só por Israel, mas pelos gentios que, ouvindo acerca da intervenção divina na vida do seu povo, para ali acorreriam. Olha que bênção! Era feita oração de agradecimento por Deus estar operando naquela época, fazendo de acordo com o que prometia para o povo, ou seja, cumprindo as promessas que Deus tinha feito para Israel. E as bênçãos. O culto levítico era encerrado com uma bênção araônica. Hoje a gente fala da bênção apostólica, quando encerra o culto, o pastor dá a bênção apostólica. A gente já falou aqui sobre o culto no Antigo Testamento, na era patriarcal, período de Moisés, Davi e Salomão, e após o cativeiro babilônico. Explicamos aqui de uma forma mais básica, prática e objetiva. E os elementos do culto divino, que era sacrifício, cânticos, exposição da palavra, oração, leitura e bênção. E as
Vamos colocar aqui 4 finalidades do culto. Qual que eram as finalidades do culto? Adorar ao único e verdadeiro Deus. O único Deus digno de todo louvor e toda glória. Reunir-se para adorar a Deus, a comunidade de Israel demonstrava 2 coisas: a aceitação do único e verdadeiro Deus e a rejeição dos deuses pagãos. Deuses a qual eles serviam quando estavam no Egito, ou respeitavam quando estavam no Egito, hoje já resgatado pelo Deus de Israel, pelo Deus a qual Moisés estava à frente para comandar essa tomada, essa tirada do povo de Israel de dentro do Egito para a liberdade, rumo à terra prometida, uma terra que era pagã nessa época. Canaã tinha costumes e rituais pagãos. Então, Deus estabeleceu leis e estatutos para que o povo tirasse o Egito de dentro de si e adorasse somente ao Deus de Israel e se prevenisse para não voltar a fazer o que fazia no Egito, adorando os deuses pagãos de Canaã, terra a qual Deus prometeu para o povo de Israel. Reafirmar as alianças antigas. Se a gente for entender o que significa Levi, Levi é da onde originaram as tribos, os levitas, a tribo de Levi. Levi significa união. E quando a gente fala de união, a gente lembra do quê? De aliança. A aliança que Deus fez com o povo de Israel, através do serviço dos levitas. Povo que tinha a finalidade de tomar conta desse culto e manter esse culto sagrado e reverenciar o Deus de Israel. Professar o culto divino, ou seja, sempre lembrar o Deus que resgatou eles do Egito e colocou eles no caminho da tomada da terra prometida, a qual Deus prometeu para eles. Aguardar o Messias. Esse é um assunto muito importante. Lembramos que Jesus é o sumo sacerdote. Vamos falar no decorrer das lições que virão aí a seguir sobre o sacerdócio real, o sacerdócio segundo a tribo de Levi, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos explicar sobre esses temas, mas eu gostaria de ler com vocês aqui, que vocês pesquisem na casa de vocês, em Hebreus capítulo 7. É muito importante a gente ler, tomar nota desse tema que é muito importante. Hebreus capítulo 7, no seu versículo 19. Vamos ler primeiro 19, que diz assim a palavra do Senhor: pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e dessa sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. O nome disso é graça. É aquele versículo que eu gosto sempre de falar: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único em sacrifício por mim, por você, para que todos, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E continuamos lendo aqui do versículo 26 ao 28, nesse mesmo capítulo de Hebreus, capítulo 7, 26 ao 28, que diz assim: convinha-nos tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecados e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como o sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifício, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E fez ele, uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu ao Filho perfeito para sempre. Muito importante a gente entender que o nosso sumo sacerdote hoje é Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, aquele a qual Deus ofereceu como sacrifício por amor de mim, por amor a você. Deus me amou primeiro, amou você primeiro e ofereceu e deu seu Filho
por mim e por você. Então devemos entender que Jesus, ele é sacerdote, ele é o sacrifício, ele é o profeta e ele é o rei para todos sempre. Só que aí a gente se pergunta, agora vamos voltar na pergunta que eu fiz no começo. O que era o culto antigamente e o que é o culto hoje? A gente vai ler aqui, ó, na conclusão, que é muito importante. O autor da revista foi muito feliz na sua conclusão. Olha o que ele escreve aqui na conclusão. Os filhos de Israel não souberam cultuar a Deus como ele o requer de cada um de nós. Por isso, deixaram-se contaminar pelo formalismo, apesar de sua rica e significativa liturgia, adoravam a Deus apenas com os lábios, pois o seu coração achava-se distante do Deus de Abraão. E já sem perca de tempo, vamos ler aqui o versículo que ele está nos dando aqui, ó, Isaías 29:13, que diz assim: este povo se aproxima de mim, com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em coisa aprendida por rotina. Olha que palavra tremenda. Hoje mudou alguma coisa? Antigamente era rituais, formalismos, era tudo feito de acordo com as leis estabelecidas por Deus, mas o coração do povo estava distante de Deus. Hoje o que acontece nas igrejas? Tem culto, pessoas vão para a igreja para pedir, como se eles fossem o alvo da adoração. Eu vou lá e Deus é obrigado a me dar o que eu estou pedindo, como se ele fosse Deus e Deus fosse o nosso subalterno. Está totalmente invertido os valores. Quando devemos ir para a igreja no sentido de adorar ao Deus de Israel, adorar o Deus que deu seu Filho Jesus, que morreu por nós, para salvar a gente de todo pecado, e deixou o Consolador, que é o Espírito Santo. Temos ido para a igreja para quê? Hoje vemos muita campanha da prosperidade, dão o nome de unção da prosperidade, dom da prosperidade. É só isso que tem sido pregado em várias igrejas por aí. É um Deus que vai te dar isso, que vai te dar aquilo. Deus dá, Ele é o dono do ouro e da prata. Mas a Bíblia também nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, se você buscar o seu Deus Todo-Poderoso, que é o meu também, Ele vai te dar tudo o que você necessita, mas primeiro buscar Ele. Vai ao culto. O que a gente tem que fazer no culto? Adorar a Deus. Única e exclusivamente a Deus. Hoje vemos formalismos. Pessoas que vão pregar em ministério, tem só 1 hora de pregação. É legal, você tem que chegar no ministério, vai pregar, você tem que agradecer pelo convite ao pastor que te convidou, sua esposa, os dirigentes dos grupos, mas coisa de 5 minutos você consegue agradecer todo mundo. É importante você ter essa educação, mas eu tenho visto muitas pessoas, cerca de 20 a 30 minutos, prestando reverência a pessoas. Ah, mas eu não vejo há muito tempo, eu estou vendo que é meu amigo, meu fulano, e assim, e Deus, e a palavra, fica onde? A gente viu aqui as 5 especificações aqui, ó, os elementos do culto levítico. Sabemos que tem um culto de hoje, oração, temos louvor, que é os cânticos, que é exaltando o nome do Senhor. Só que os cânticos de hoje têm exaltado o nome de quem? É quem te viu passar pela prova, vai te ver na vitória. E Deus fica onde nisso? Aonde que Deus fica? Hoje, quando a gente vê os hinos, louvores na igreja, você se sente um super-herói. Mas quando você lê a Bíblia, você sente que você é pó. Então tá muito cântico, nada contra. É ótimo louvar e engrandecer o nome santo do Senhor, desde que seja essa a finalidade. Mas também é importante ter oração e ter a palavra de Deus também, que é muito importante. Temos que seguir o formalismo do culto, mas também a principal, que é o centro, a adoração ao nosso Deus, sem a qual não tem a necessidade do culto, se não for essa finalidade.
Então devemos entender que o culto que Deus não se agradava, que o povo de Israel estava fazendo, é o mesmo culto que hoje temos feito. Percebemos que hoje não existe mais a campanha de 3 dias de negue-se a si mesmo. Tem sim, 3 dias da vitória, 3 dias de receba a sua bênção, 7 mergulho de Naamã, tem vários, nada contra, porque é importante ter essas campanhas de vitória também, mas falta a campanha do negue-se a si mesmo, a campanha do toma a sua cruz e siga-me, renuncie a si mesmo. Acabou essas campanhas. Hoje em dia o evangelho que deve ser confronto está sendo o quê? É só promessa de bênção e prosperidade. Você prega para uma pessoa, você vai ter, você vai ter, você vai ter, você é vitorioso, Deus vai te dar. Quando a pessoa passa por uma prova, ela vai falar, foi tudo mentira que falavam para mim. Só que Deus ele fala, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, e vós também vencereis. Temos que pregar a palavra de Deus, que Jesus, ele é amor, mas ele é justiça também. O evangelho é confronto. Jesus morreu pelos nossos pecados. Então devemos fazer a nossa parte assim como ele fez a dele. Devemos entender o que significa culto. Eu espero que todos que tenham assistido essa aula, eu não estou aqui criticando A ou B, eu só estou falando sobre a lição. É a lição que diz, se você ler a conclusão, os filhos de Israel não souberam cultuar a Deus como ele requer. Temos conseguido essa proeza? Cultuar a Deus como ele quer? Ou será que só estamos indo na igreja, eu vou hoje porque Deus vai falar comigo? Deus vai falar com você, desde que você vai para oferecer, não para receber. Porque o Deus de Israel é aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Ele que merece teu sacrifício. Então não vamos para nós receber. É claro que o nosso Deus é maravilhoso. Quando você vai para adorar, ele te cobre com ricas bênçãos sem fim. Então devemos entender, lição maravilhosa. Se você quiser também entender mais o livro de Levítico no Novo Testamento, lê o livro de Hebreus. O livro de Hebreus vai trazer uma definição, o que era lei e o que é a graça hoje. O sacrifício do Levítico, do Antigo Testamento, e o sacrifício vivo de Cristo hoje. Então, vamos estudar a palavra de Deus. Aquela falha que eu tenho, vamos esquecer, vamos fazer diferente. Vamos adorar a Deus como Ele merece. Hoje vemos muitas pessoas que vão para a igreja não para cultuar a Deus, para adorar a Deus, mas vão para bajular quem tem um cargo, quem está acima dele. Isso é deprimente. Isso é drástico o que está acontecendo. Vamos mudar o nível da nossa adoração. E isso só vai acontecer quando reconhecermos o que devemos fazer dentro da igreja, da congregação. É quando o povo se reúne, celebra o único e verdadeiro Deus, presta seus louvores, cânticos, adorações, orações, agradecendo a Deus. Uma pergunta: se a gente vivesse de agradecimento a Deus, eu agradeço a Deus pela bênção que Ele me deu. Se Deus deixasse de dar bênção para vocês, ou você perdesse algumas bênçãos que você recebeu por falta de agradecimento, como é que seria? O que devemos fazer na igreja? Agradecer a Deus por tudo que Ele já deu pra gente. E tudo que a gente sabe que Ele vai dar. Mas a primícia tem que ser o sacrifício. Negação. Quando a gente nega a si mesmo e passa a reconhecer que antes de qualquer coisa vem Deus. Eu espero que essa aula tenha sido proveitosa para você, espero ter ajudado e contribuído para você entender esse assunto que é muito importante, a beleza e a glória. É importante a beleza, mas é importante a glória. E a glória de Deus é manifestada quando tem beleza e tem a beleza interior também dentro do teu coração. Agradeço você por ter nos assistido até agora. Continua nos assistindo. Temos próximas aulas que serão edificantes e abençoadas. Eu creio que vai abençoar a sua vida. Desde já eu te agradeço pela tua presença e fique na paz do Senhor Jesus.